Olá, crianças, tudo bem com vocês? A aula de hoje é de História. Este vídeo é um vídeo explicativo, orientando a sua atividade. E este conteúdo, fixação dos grupos humanos, nós já começamos a estudar em aulas anteriores através de apostila. Mas vamos agora aprofundar o nosso conhecimento utilizando o livro. Então, o período anterior à escrita, antes de surgir a escrita, é conhecido como pré-história. Esse período ele é subdividido em fases diferentes, que é a fase paleolítico, neolítico e a idade dos metais. Isso de acordo com os tipos de ferramentas criados em cada grupo humano em momentos e lugares diferentes, distintos. A criação e o uso desses utensílios, eles estavam diretamente relacionados ao modo de vida da população. Ainda na página 10, nós temos o período paleolítico. E o que é o período paleolítico? Certo? É o período em que foram criados os primeiros utensílios de pedra, antes do início da prática da agricultura. Isso há muito tempo, cerca de 12 mil anos. Os grupos humanos eram nômades. E o que é ser nômades? Eles não paravam num local. Eram caçadores e coletores. Por isso foi fundamental desenvolver objetos de caça para coleta e processamento dos alimentos. Esses objetos, como lanças e machados, geralmente eram feitos de pedra, mas também eram usados madeiras, ossos e chifres. Em muitos lugares, as peles dos animais eram utilizadas para fazer vestimentas, roupas. Apesar dessa diversidade de materiais empregados nos utensílios e ferramentas, esse período ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada, pois essa era a principal matéria-prima usada entre diferentes povos na confecção de instrumentos. Tudo isso você encontra na página 10 do seu livro. Na página 11, nós temos aqui uma curiosidade sobre as ferramentas desse período paleolítico. Nós temos a atividade número 1. Quais os critérios utilizados para dividir os períodos históricos anteriores ao desenvolvimento da escrita? Ainda na página 11, nós temos a questão número 2, Você assinalar a alternativa que apresenta característica do período paleolítico. Qual é a principal característica do período paleolítico? Questão 3. Quais eram os materiais usados nas ferramentas do período paleolítico? E questão 4. Por que esse período paleolítico também ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada? Na página 12, você vai encontrar a explicação para o período neolítico. Nesse período, o desenvolvimento de novas técnicas para a fabricação de instrumentos de pedra, como machados, raspadores e outros, fez com que estudiosos marcassem um novo período posterior. Posterior significa depois do período paleolítico, conhecido como Idade da Pedra Polida ou Neolítico. Esse período estendeu-se aproximadamente de 12.000 a 6.000 anos atrás. Devido à prática da agricultura e da domesticação de animais como cabras, bois, porcos, cavalos e aves, muitos grupos começaram a se estabelecer em um lugar fixo. Se lá no período paleolítico os primeiros homens eram nômades, só ficava num local enquanto tinha caça, enquanto tinha alimento, e quando acabava ele saía à procura de outros alimentos. No período neolítico, quando ele passou a dominar a criação dos animais, a prática de agricultura, e isso também tem muita importância a questão da descoberta também do fogo. Ele passou então a fixar. Fixar é ficar parado num local.
No período neolítico foram constituídas aldeias que transformaram alguns aspectos da vida dos primeiros grupos humanos. Para estocar os alimentos foram criados utensílios de cerâmica e, com o desenvolvimento da agricultura, novos instrumentos surgiram, como o arado, que serve para preparar a terra para o plantio. Alguns grupos passaram a utilizar tecidos de lãs e linha no bestiário, e para fabricar os tecidos foram criados fusos e teares. Ao lado aqui você consegue ver a definição de fuso, um glossário. O que é glossário? O vocabulário. E aí tem a definição do que é fuso: instrumento de madeira utilizado para enrolar fio. E o que é fusão? Transição de um material da fase sólida para a fase líquida. Ainda na página 12, você consegue ver a réplica de um abrigo no período paleolítico, na França. No final desse período, um novo ciclo se abriu para o desenvolvimento do trabalho com metais mais resistentes que a pedra e os ossos. Primeiro foram fabricados instrumentos de cobre, estânio e bronze, que eram mais fáceis de manusear quando submetidos a altas temperaturas. Depois, com o uso de fornalha, foi possível fazer instrumentos de ferro, material que precisa de temperatura muito alta para atingir a fusão. Já falei, não foi o que é fusão? A passagem do estado sólido para o estado líquido. Nesse período, por volta de 5.000 anos atrás, ficou conhecido como Idade dos Metais. E na página 13, nós temos a questão número 5, que você vai observar a imagem e associar a legenda. Então, aí na figura A, nós temos uma lança. Essa lança representa que período da história? Idade da pedra lascada, idade da pedra polida, idade dos metais. Essa lança é feita de cobre. Na letra B, nós temos um machado do período paleolítico, feito de pedra. E temos na letra C, pontas de machado de um martelo do período neolítico. Então, você consegue relacionar essas imagens a qual período da história, a qual idade. Ainda na página 13, a questão número 6, onde você vai colocar falso ou verdadeiro. E ainda, relembrando o Dia da Mulher, dia 8 de março, nós também não poderíamos hoje, na nossa aula de História, deixar de relatar o papel da mulher nesse período. As mulheres no período neolítico, esse processo de domesticação, regularidade alimentar, veio introduzir uma segunda fase. Com ele, iniciou-se a reunião sistemática e o plantio de sementes. A domesticação geral foi acompanhada de um papel mais importante atribuído à mulher, plantando sementes, vigiando as mudas, talvez primeiro no ritmo de fertilidade, antes que o crescimento e multiplicação das sementes sugerisse uma nova possibilidade de se aumentar a safra de alimentos. Era ela que cuidava, ela quem? A mulher, viu? Que cuidava dos jardins, e foi ela quem conseguiu essas obras-primas de seleção e cruzamentos que transformaram espécies selvagens e rudes em variedades domésticas e ricamente nutritivas. Foi a mulher que fabricou os primeiros recipientes, tecendo cestas e dando formas aos primeiros vasos de barro. Na forma, também a aldeia é criação sua. Era a aldeia um ninho coletivo para o cuidado e nutrição dos filhos. A vida estável da aldeia tinha uma vantagem sobre as formas itinerantes.
Veja aí o significado de itinerante, que se desloca, que viaja. Dos grupos menores, pelo fato de proporcionar um máximo de facilidade para a fecundidade, nutrição e proteção. Sem esse longo período de desenvolvimento agrícola e doméstico, o excesso de alimentos e capacidade de trabalho que tornaram possível a vida urbana não teria existido. Olha, então, o que nós somos hoje, nessa idade contemporânea, começou ainda lá na pré-história, ainda no período neolítico. E na página 17, quais são os exemplos citados no texto que indicam a importância da mulher na sociedade agrícolas neolíticas? Volte ao texto, pegue seu livro, volte ao texto e você vai conseguir encontrar facilmente. Questão 2. Qual a importância das atividades apresentadas no texto para o desenvolvimento da vida urbana? E com um colega, mas nós não estamos com um colega, infelizmente, ainda. Indique 3 exemplos de papéis importantes que as mulheres exercem na sua comunidade. Você não está com um colega, então terá que fazer sozinho essa atividade ou discutir com alguém próximo a você em sua casa. Agora que você terminou de assistir o vídeo, pegue o seu livro, releia novamente cada página que nós apresentamos aqui no vídeo e responda cada questão. Beijos e boa atividade!